Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus amados, que alegria poder mais uma vez estar na casa do Senhor, para adorar a Ele e aprender mais da sua palavra. Sem perca de tempo, eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia Sagrada no texto concernente à mensagem de hoje, no livro de João, capítulo de número 20. João, capítulo 20, a partir do versículo de número 19, até o versículo de número 23. Eu vou ler aqui, meus amados, na King James, tá? Portanto, se você não tem essa tradução, acompanhe aí através da mídia. João, capítulo de número 20, a partir do versículo 19 até o versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quais mantiverdes ser-lhe-ão mantidos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje, meus amados, é a igreja da última hora. A igreja da última hora. O capítulo 20 do Evangelho de João é um dos momentos mais marcantes da história cristã. O capítulo 20, ele é o relato da ressurreição de Jesus Cristo. Um evento que transformou para sempre, meus amados, o destino de toda a humanidade e deu início ao que conhecemos hoje como igreja. Os discípulos que antes estavam mergulhados em incerteza e medo, aqui nesse capítulo 20, a partir do momento em que Jesus Cristo se põe no meio deles, eles encontram neste Jesus ressuscitado a esperança e a coragem que eles precisavam para cumprir a missão que Jesus Cristo tinha lhes dado. Nos 4 evangelhos, tanto no livro de Mateus, como Marcos, Lucas, e no livro que nós acabamos de ler, João, nós vamos ver aqui diferentes perspectivas sobre esta narrativa da ressurreição. Mas o que me chama a atenção, meus amados, é que todos os evangelistas apontam para o mesmo fato central. Que fato é esse, pastor? Jesus Cristo venceu a morte. Em Mateus, capítulo 28, nós temos o relato da ressurreição de Jesus Cristo, e o enfoque do evangelista Mateus é de como as mulheres, indo até o túmulo de Jesus, encontram um anjo, recebe a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Aquelas mulheres são as primeiras a receber esta notícia e são também as primeiras a serem comissionadas a anunciar aos discípulos essa grande novidade. No livro de Marcos,
no capítulo 16, o evangelista ele vai destacar o medo e a surpresa das mulheres ao encontrarem aquele túmulo vazio. Enquanto que no livro de Lucas, no capítulo 24, nós temos também essa mesma narrativa, e o evangelista Lucas, ele vai dar uma ênfase no encontro em que Jesus Cristo tem com os discípulos no caminho de Emaús, onde Jesus Cristo vai se revelar para aqueles discípulos em meio a uma conversa, enquanto eles estavam caminhando em direção ao caminho de Emaús. Mas quando eu estava lendo esta mesma narrativa nos 4 evangelhos, foi no evangelho de João, no capítulo 20, que algo me chamou a atenção. Porque no capítulo 20 também nós vamos ver a narrativa da ressurreição de Jesus Cristo, mas o evangelista João, ele vai nos apresentar aqui uma cena muito dramática. Que cena é essa, pastor? Os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, amedrontados, sem saber o que fazer após a morte de Jesus Cristo. O texto é muito claro. O texto vai dizer que eles estavam trancados, e o motivo deles estarem trancados nesta casa era porque eles estavam com medo do que os judeus, do que os principais da sinagoga poderiam fazer com eles. E enquanto eu estava lendo esta narrativa, meus amados, e eu convido a cada um de vocês também a fazer esta mesma visualização que eu fiz ao ler esse texto, eu comecei a imaginar o que os discípulos estavam sentindo neste momento. Eles tinham acabado de perder o seu mestre, o homem que eles depositaram toda a confiança, o homem que eles caminharam por um período de aproximadamente 3 anos e meio, o homem que eles viram realizar diversos milagres, diversas curas, diversas manifestações de maravilhas, o homem que eles viram manifestando grande poder, grande glória, ressuscitando mortos, expulsando demônios. E agora, meus amados, como que de uma hora para outra, este grande homem que realizou todos esses milagres, que realizou todos esses feitos, agora que parecendo que aquele homem que era imortal, que tinha todo o poder, que parecia que era intocável, que era capaz de realizar todas as coisas, este homem que os discípulos depositaram todas as expectativas de até mesmo destruir aquele reino de Roma, aquele subjugo de Roma sobre a nação de Israel. De repente, este grande homem, este grande líder, este grande mestre, de repente este homem está morto, foi crucificado, foi condenado à morte, e como um cordeiro mudo verdadeiramente, assim como está escrito lá em Isaías, se entregou de maneira passiva àquela morte, foi crucificado e agora está sepultado. É este cenário em que esses discípulos estão enfrentando, trancafiado dentro desta casa. O homem que eles depositaram todas as suas esperanças, todas as suas expectativas, agora está morto, agora está sepultado. Para eles parecia que todas as esperanças, todas as expectativas tinham se acabado. Eles estavam isolados dentro de uma casa, estavam trancados dentro daquela casa, com medo do que os judeus, com medo do que os principais da sinagoga pudessem fazer com eles. E quando eu estava lendo esse texto, meus amados, o Senhor trouxe ao meu coração a seguinte perspectiva de que muitas das vezes é assim que muitos dentro da igreja também estão. Muitos cristãos hoje em dia se encontram numa posição muito semelhante a daqueles discípulos se encontravam. O medo, a incerteza, a dificuldade do momento presente fazem que muitas das vezes, meus amados, muitos cristãos se tranquem dentro de uma casa espiritual, e trancados-se dentro dessa casa espiritual, meus amados, se sentem muitas das vezes neutralizados, se sentem muitas das vezes acuados, não sabem o que fazer, assim como os discípulos estavam paralisados, incapazes do que fazer. Mas o que me chama a atenção é que neste momento, exatamente nesse momento em que a desesperança tinha encontrado o coração dos discípulos, nesse momento em que todas as expectativas tinham ido por água abaixo, nesse momento em que os discípulos estavam trancados com medo do que os discípulos, do que os judeus poderiam fazer com ele, é neste momento, no capítulo 20 de João, que Jesus Cristo vai entrar no meio daquela sala, no meio daquela reunião, vai interromper a conversa que aqueles discípulos estavam conversando,
passando e sem abrir porta, sem precisar bater na porta, sem precisar rodar o trinco, o ferrolho da porta, ele simplesmente entra no meio da sala, no meio daquela reunião e traz uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para o coração daqueles discípulos ao entrar no meio daquela reunião e dizer: a paz seja convosco. O medo e a incerteza que estava no coração daqueles discípulos, meus amados, imediatamente é dissipada, porque a esperança, o motivo de toda a expectativa que até um momento atrás estava sepultada, parece que num passe de mágica, de repente agora novamente está na frente dos discípulos de maneira visível, de maneira que os discípulos poderiam tocar. Quando Jesus Cristo interrompe aquela reunião e diz: a paz esteja convosco, o medo bate em retirada, tudo aquilo que era preciso para aqueles discípulos se colocar de pé agora aparece, porque Jesus Cristo entrou no meio da reunião, interrompeu aquela situação de muitas das vezes de velório e disse: a paz esteja convosco. É sobre isso, meus amados, que eu quero ministrar sobre a vida da igreja nessa noite. O Jesus Cristo que nós servimos, ele não está sepultado. O Jesus Cristo, o Senhor da igreja, ele está vivo e vive para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava lendo esse texto, me veio uma pergunta, meus amados, no meu coração: o que é que define uma igreja que vive exatamente à luz da ressurreição de Cristo e, acima de tudo, aguarda o seu retorno, aguarda o grande soar da trombeta? Quais são as marcas que esta igreja da última hora precisa possuir no seu corpo, na sua vida e no seu coração? O tema desta mensagem é a igreja da última hora. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Quais são as marcas que a igreja da última hora precisa e deve possuir sobre a sua vida? Pastor, quando o senhor fala sobre a igreja da última hora, o senhor está falando sobre a Assembleia de Deus Templo Central, o senhor está falando sobre a igreja mundial, a do reino de Deus? Não, meus amados, quando eu falo sobre a igreja da última hora, eu estou falando da igreja lavada e remida, que vai se encontrar com Jesus Cristo naquele grande dia. É esta igreja que eu estou falando, sou eu, sou você, nós somos a igreja da última hora. Que marcas esta igreja da última hora precisa ter? E ao ler esse texto, ao meditar no capítulo 20 do Evangelho de João, o Senhor trouxe ao meu coração aqui algumas marcas que a igreja da última hora precisa possuir sobre a sua vida. E a primeira marca que a igreja da última hora precisa possuir, a primeira marca que a igreja da última hora precisa ter, se ela não tiver, ela não vai se tornar, e ela não tem condições de ser, e de muitas das vezes, meus queridos, representar esta igreja da última hora. A primeira marca é crer na ressurreição de Jesus Cristo. A primeira marca da igreja da última hora é exatamente a sua fé firme e inabalável na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. É impossível ser uma igreja eficaz, ser uma igreja relevante, ser uma igreja que faz a diferença nesses últimos dias, se essa igreja não acreditar, não crer no seu coração de maneira plena que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Pastor, qual o impacto da ressurreição sobre o medo de Jesus Cristo? O impacto é fenomenal. Sabe por quê? Os discípulos estavam trancados em casa, com medo. Os discípulos estavam trancafiados dentro daquela casa. O medo deles veio exatamente porque Jesus Cristo estava morto. Para eles, o mestre estava morto, e com Jesus Cristo morto, parecia que todas as esperanças e expectativas também tinham morrido. Mas o que fez com que este medo fosse dissipado foi exatamente a certeza de que Jesus Cristo estava vivo e tinha ressuscitado. Quando nós lemos a palavra do Senhor em João, capítulo 20, 19 e 20, nós lemos que Jesus Cristo se pôs no meio deles e lhes mostrou as mãos
feridas, mostrou o lado machucado. Só então eles se alegraram ao ver o seu Senhor. Foi a ressurreição de Cristo que tirou o medo do coração dos discípulos e libertou eles daquele pavor e daquele medo. Meus amados, é impressionante como o impacto da ressurreição teve uma marca profunda no coração daqueles discípulos que estavam amedrontados e estavam acuados dentro daquela casa. Existe um antes e um depois da aparição de Jesus Cristo para os seus discípulos. Antes de Jesus Cristo aparecer ressuscitado, nós tínhamos, meus queridos, homens trancafiados, homens que tinham visto Jesus Cristo operar milagres, homens que tinham visto Jesus Cristo ressuscitar mortos, expulsar demônios. Estes homens que caminharam por 3 anos e meio aproximadamente com Jesus Cristo e tinham visto tudo aquilo que Cristo operou, agora estavam tomados pelo medo, porque o mestre estava morto. Mas quando eles viram Jesus Cristo ressuscitado, eles puderam perceber que tudo aquilo que Jesus Cristo falou, todas as promessas que ele tinha prometido, estavam novamente renovadas, estavam de pé, porque aquele que prometeu estava vivo, e estava vivo para sempre, para toda a eternidade. A ressurreição de Jesus Cristo, meus amados, ela é o fundamento da nossa fé. Se nós não tivermos e não acreditarmos na ressurreição de Cristo, nem tem motivo de estarmos aqui. É isso que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 14 até o 19. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai nos lembrar que se Cristo não ressuscitou, e é isso que o apóstolo Paulo fala para os Coríntios, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé ela é inútil. Nós ainda estamos em nossos pecados. É exatamente a ressurreição de Cristo, é exatamente saber que Jesus Cristo ressuscitou, e esta ressurreição não é apenas um detalhe da nossa fé, ela é a base central sobre tudo e sobre o que a nossa fé está sustentada, está edificada. Portanto, se você não crê na ressurreição de Cristo, nós não podemos, meus queridos, estar fortalecidos, porque Jesus Cristo ressuscitou, e somente por causa disso que nós temos motivação de estarmos aqui nesta noite, glorificando, exaltando e adorando o nome dele, porque ele ressuscitou, e um dia nós ressuscitaremos com ele também naquele grande dia. Se não crermos na ressurreição, não podemos ser igreja, pois o Cristo que servirmos, meus amados, estaria morto se nós não acreditássemos na ressurreição de Jesus Cristo. E aqui, meus amados, eu vejo uma aplicação muito prática para as nossas vidas. Assim como os discípulos que estavam trancados por medos, ao perceber que Jesus Cristo estava ressuscitado, hoje também nós como igreja, muitas das vezes que estamos apegados no medo, seja no medo do que o mundo vai falar sobre nós, seja no medo do que vai acontecer, seja com medo das novas perspectivas, nós abrimos o jornal e se nós dermos vazão àquilo que está passando no noticiário, nós nem saímos de casa. Temos cristãos que até hoje ainda não voltaram para a igreja, com medo daquilo que aconteceu durante a pandemia. Temos crentes que ainda estão dentro das suas casas, assistindo o culto pela internet, assistindo o culto online. Se você está doente, se você tem algum tipo de patologia, não pode vir ao culto, amém. Mas se você está bem, meu amado, deixa esse medo de lado e venha se vir ao Senhor, porque Ele é Deus para dissipar do teu coração todo medo. Muitos cristãos, meus amados, ainda estão paralisados por causa do medo, por falta de segurança, pelas dificuldades, pelo aquilo que muitas das vezes parece ser impossível de ser superado. Mas a igreja da última hora, eu e você, somos uma igreja que se libertou de todo medo, exatamente porque nós cremos que Jesus Cristo está vivo e irá nos ressuscitar também naquele grande dia. Quando realmente cremos que Jesus Cristo ressuscitou, ganhamos coragem para avançar, porque sabemos que a morte foi vencida e nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo.
É aquilo que Paulo fala, meus amados: o que me separará do amor de Deus? Será a morte, será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada poderá nos separar do amor de Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte, Ele está vivo, e porque Ele está vivo nós temos esperança. Quer ver um exemplo prático da transformação que a ressurreição é capaz de fazer? É só olhar para o exemplo de Pedro. Pedro, antes de Jesus Cristo ser preso, Pedro vai se encontrar com Jesus. Jesus vai dizer que daqui a pouco iria ser preso, ia ser julgado, ia ser crucificado, ia ser morto. Pedro se levanta com muita ousadia e diz: Jesus, eu jamais permitirei que você seja preso, e se for preciso eu vou contigo até a morte, eu morro contigo. Nós sabemos o que aconteceu. Pedro, com toda aquela ousadia, não foi nada disso que ele fez, muito pelo contrário, ele vai negar a Cristo por 3 vezes, porque quando ele vê tudo aquilo que Cristo falou que iria acontecer verdadeiramente acontecendo, ele foi tomado pelo medo, pelo pavor, pelo espanto. O texto é claro, meus amados, ao dizer que enquanto Jesus Cristo estava sendo julgado, Pedro acompanhava de largo, e por 3 vezes ele foi interrogado. As pessoas chegaram, olhavam para Pedro e diziam: tu é um deles, porque tu se parece com ele. Pedro nega, ele está tomado pelo medo, ele está tomado pelo pavor. Novamente outra pessoa o interpela e diz: tu é um deles, você se veste como ele, você se fala como ele. Jamais, eu nem conheço este homem. Pela 3ª vez, outra criada diz: você é um dele, porque não tem como negar. Ele vai dizer palavras torpes. É isso que o texto fala, porque ele estava tomado pelo medo. Mas quando, meus amados, Jesus Cristo ressuscita e se encontra com Pedro, Jesus Cristo vai comissionar a Pedro. Pedro vai ser tomado por uma ousadia ao ver Jesus Cristo ressurreto, ao ponto dele dar a própria vida dele em amor à causa do Evangelho. Antes de Jesus Cristo ressuscitar, nós temos um Pedro fraco, um Pedro medroso, um Pedro tomado pelo pânico, um Pedro que nega Jesus 3 vezes. Mas depois que Jesus Cristo ressuscita, aparece para Pedro, nós vamos ver um Pedro intrépido, um Pedro corajoso, um Pedro que vai pregar a palavra na frente dos fariseus, dos saduceus, vai enfrentar os principais da sinagoga, porque agora ele está tomado pela ousadia e pela fé no Jesus Cristo, que ressuscitou. E se ele ressuscitou, não importa o que aconteça comigo, ele me ressuscitará também naquele grande dia. É esta a esperança que deve habitar no nosso coração. Pedro foi tomado pela ousadia, exatamente porque ele creu na ressurreição de Jesus. Por isso, a primeira marca da igreja da última hora é exatamente crer que Jesus Cristo ressuscitou, e nós também ressuscitaremos naquele grande dia com Ele. A doutrina da ressurreição, meus amados, é uma das doutrinas bases da igreja cristã. Portanto, se você nunca ouviu falar, fique sabendo, a nossa fé, ela só tem fundamento e só tem base, e só existe motivação de nós estarmos aqui, porque Jesus Cristo, Ele morreu, padeceu pelos nossos pecados, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. O que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões é porque todas as outras religiões, o seu líder, se você for lá, você vai ver o túmulo, você vê o túmulo de Maomé, você vê o túmulo de Buda, você vê o túmulo de todos aqueles que fundaram a religião. Mas quando você chega no túmulo de Jesus Cristo, você vai ver a placa: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. A segunda marca da igreja da última hora é uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer, meus queridos, que quando Jesus Cristo entra no meio daquela reunião, e é isso aqui que você tem que guardar no seu coração: não podemos viver uma vida cristã, muito menos cumprir a missão que Ele nos deu, sem estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo entra no meio da reunião, em João, capítulo 20 e 22, o texto vai dizer que Jesus Cristo sopra
sopra sobre os seus discípulos e diz o seguinte: recebei o Espírito Santo de Deus. Foi exatamente neste momento que eles começaram a ser capacitados para a missão que estavam por vir. No entanto, vemos a plenitude deste Espírito sendo descida sobre ele em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre ele no dia de Pentecoste. A igreja da última hora precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo do Senhor. E aqui eu quero destacar dois pontos distintos de ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Nós vemos, meus queridos, na Bíblia Sagrada, duas aplicações distintas da capacitação do Espírito Santo sobre a nossa vida. A primeira é a ênfase dada pelo evangelista Lucas. Quando nós lemos os escritos de Lucas, tanto no evangelho que ele escreveu, como também na continuação, que é o livro de Atos, nós vemos que o evangelista Lucas, ele vai dar uma ênfase no recebimento do Espírito Santo, como uma espécie de capacitação, de empoderamento que o crente, que a igreja precisa possuir para cumprir a missão de Jesus Cristo aqui na face da terra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz que ao recebermos poder que iria descer sobre nós do Espírito Santo, nós seríamos testemunha de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. É o Espírito Santo, meus amados, que nos dá ousadia para compartilhar este evangelho. É Ele que nos capacita a sermos testemunhas e a levarmos a mensagem de Cristo ressuscitado ao mundo. Sem o Espírito Santo, a nossa evangelização, meus amados, ela é ineficaz. Sabe por quê? Porque é fácil ter retórica, é fácil ter homilética, é fácil ter interpretação bíblica, é fácil ter exegese, é fácil montar um sermão, tudo isso é fácil, mas só o Espírito Santo que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se um pregador, por mais orador que ele seja, não estiver cheio, capacitado e revestido da unção do Espírito Santo, ele prega por 1, 2, 3 horas e nada acontece. Mas quando se levanta um cristão cheio da presença do Espírito Santo, ele pode chamar Jesus de Geneso, ele pode falar Êxodo, mas quando ele abre a boca, se ele estiver cheio do Espírito Santo, milagres acontecem, vidas são salvas, vidas são restauradas, porque quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor. Mas existe uma outra ênfase dada na Bíblia Sagrada quanto a ser cheio do Espírito Santo. A primeira é a ênfase dada por Lucas, que é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para compartilhar este evangelho. Mas existe uma outra ênfase, que é a ênfase dada por Paulo, quando ele escreve lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 25, Paulo nos ensina que é o Espírito Santo que nos capacita a andar em santidade. A igreja da última hora é uma igreja que vive em santidade. A igreja da última hora não é uma igreja que apenas evangeliza, mas é uma igreja que vive uma vida que reflete o caráter de Cristo. O Espírito Santo nos guia e nos molda à imagem de Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados, basta você olhar para o que está acontecendo na China nesse momento. Quer ver a ação do Espírito Santo? Olhe para a igreja da China. Pastor, mas lá nem pode ter igreja. Exatamente. Apesar de não poder ter igreja, nós temos uma igreja na China, escondida, muito maior do que qualquer outra igreja. Só para você ter ideia do que é o poder do Espírito Santo de Deus. Não podemos cumprir a missão de sermos a igreja da última hora sem estarmos revestidos da presença do Espírito Santo de Deus, tanto para evangelizar, como também para viver em santidade. Mas eu quero destacar aqui uma última marca, a terceira marca que a igreja da última hora precisa possuir. A igreja da última hora é uma igreja que possui a marca de que é capaz de entregar tudo pelo Evangelho. A terceira marca da igreja da última hora é a sua disposição de entregar tudo por amor ao Evangelho, assim como Pedro foi chamado para fazer.
Eu falei no início do sermão, a restauração de Pedro é algo extraordinário. No livro de João, nesse mesmo texto que nós lemos, no capítulo seguinte, no capítulo 21, do versículo 15 ao 19, Jesus Cristo pessoalmente vai até Pedro restaurar a sua vida. E depois dessa restauração, Jesus Cristo vai comissionar Pedro a pastorear as suas ovelhas. Mas junto com este chamado, junto com esse comissionamento, Jesus Cristo profetiza sobre a vida de Pedro. Jesus Cristo vai dizer sobre a vida de Pedro, no capítulo 21, como que Pedro seria levado, seria crucificado, seria levado até as últimas circunstâncias, exatamente por amor ao Evangelho. A igreja da última hora é uma igreja que está disposta a pagar o preço por amor ao Evangelho. Por isso, meus amados, que não dá para entender uma igreja como a nossa, que somos a igreja da última hora. Não temos mais tempo a perder, meus amados. Todos os sinais que a Bíblia Sagrada descreve e fala que antecederia a volta de Jesus Cristo, todos já aconteceram. Não existe mais um sinal que está faltando acontecer, apenas o tocar e o soar da última trombeta. Só está faltando isso, ou seja, a qualquer momento isso pode acontecer. Mas, no entanto, meus amados, parece que a igreja vive como se ainda fosse ficar aqui por mais não sei quanto tempo. Igreja, é tempo de despertar, porque nós somos a igreja da última hora. A Bíblia Sagrada está cheia de exemplos de homens e mulheres que não mediram consequências e foram até as últimas circunstâncias por amor ao Evangelho. Basta você olhar a história de Estevão. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Missionários, meus amados, que entregaram a sua vida por amor ao Evangelho. Um grande missionário chamado Jim Elliot. Ele, meus amados, era um missionário que deu a sua vida para alcançar tribos aqui dentro da nossa Amazônia. Ele foi um dos primeiros missionários que desbravou a Amazônia quando tudo aquilo ali estava totalmente fechado. Ele foi sacrificado, mas depois dele o Evangelho abriu espaço e entrou de uma maneira nunca antes, meus amados, que ninguém poderia imaginar. Mas foi preciso alguém entrar e estar disposto a sacrificar a sua vida para que o Evangelho entrasse ali dentro daquelas tribos. O que você tem sacrificado, o que você tem dado ao Senhor em amor a este Evangelho. E aqui, meus amados, fica essa pergunta: o que estamos dispostos a sacrificar pelo Evangelho? Será que estamos dispostos a entregar pelo menos o nosso tempo, os nossos recursos? O evangelista Tarcísio falou que sobre dízimo é triste, meus amados, ver homens e mulheres há anos dentro da igreja que não tem coragem de ofertar na casa do Senhor, que não tem a fé suficiente de contribuir na igreja, de ofertar, de devolver aquilo que Deus já te deu. Como que pode? Você não é capaz de devolver uma parte daquilo que já Deus te deu, Deus te abençoou. Não tem coragem, não tem capacidade de entregar o seu tempo na obra do Senhor. Muitas das vezes a gente levanta e estamos precisando de voluntário, precisamos de gente para trabalhar na igreja, precisamos de gente para trabalhar em tal lugar. E aí nós temos homens e mulheres dentro da igreja que querem estar fazendo nada. Homens e mulheres que chegam: pastor, estou cansado, estou entregando aqui o meu cargo, cansei. Sim, meu amado, você quer fazer algo? Não quero fazer nada, pastor, me deixe só aqui no meu canto. Como assim me deixe no meu canto? Existe uma obra que precisa ser feita. Jesus Cristo disse: olha para os campos já estão brancos e poucos são os ceifeiros, e os ceifeiros que Deus levantou estão entregando o arado e olhando para trás. Igreja do Senhor Jesus, é tempo de despertarmos do sono da negligência e pegar a mão no arado e fazer a obra nesses últimos dias, porque Jesus Cristo está voltando. Não é mais tempo de estarmos brincando dentro da igreja.
Não é mais tempo de estarmos vindo para a igreja porque não temos outro lugar para ir. Não é mais tempo de estarmos considerando e fazendo da igreja apenas um clube social que você não tem para onde ir. A igreja, e esta igreja é a igreja da última hora. E esta igreja da última hora possui todas essas marcas de Cristo na sua vida. É uma igreja que crê na ressurreição. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas é uma igreja que está disposta também a dar tudo pelo amor ao Evangelho. Para encerrar, meus amados, eu quero somente recapitular essas marcas. E aí você vai fazer um crivo da sua vida. A palavra da doutrina é uma palavra de orientação para que a gente possa pegar esta palavra e medir a nossa vida. Quem mede a nossa vida não é a liderança, quem mede a sua vida não é o pastor, quem mede a sua vida, a minha vida, é a palavra do Senhor. É ela que é o prumo de medir. O prumo de medição da nossa vida não é o irmão A, não é o irmão B. Muitas das vezes a gente até pode pensar, tem pessoas que se levantam e ficam medindo a vida do irmão. Olha lá o fulano de tal, olha a roupa que ele está vestindo, olha o que ela está fazendo, olha isso, olha aquilo. Ei, o prumo não é você da vida do seu irmão. O prumo do outro é a palavra do Senhor. As marcas que a igreja da última hora precisa possuir. Ela crê na ressurreição de Cristo. É a certeza que Jesus Cristo ressuscitou, que nos dá força para vencer o medo e a incerteza. Sabe por que nós temos muitos crentes hoje, tomado pelo pânico, tomado pelo pavor, tomado por uma ansiedade totalmente descontrolada, porque se esqueceu que o Jesus Cristo que ela serve esteve morto, mas hoje está vivo. E independente do que aconteça com você, independente do pânico, do pavor, das lutas, das dificuldades que estão se levantando contra a tua vida, do diagnóstico contrário, não importa, existe um Deus que hoje está ressurreto e Ele irá te ressuscitar também. Creia, Jesus Cristo ressuscitou e está vivo para sempre. É esta certeza que nos dá coragem para viver nesses últimos dias. Mas a igreja da última hora é uma igreja também que está cheia do Espírito Santo. É uma igreja que está capacitada pelo Espírito para não só evangelizar, não só pregar, mas acima de tudo e sobretudo viver uma vida de santidade. Porque não é porque nós somos fortes, não é porque você é mais santo, não é porque você ora mais, ora menos, não é, mas é porque existe o Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida santa e irrepreensível enquanto aqui nós estivermos nessa terra. Mas a terceira marca é a marca de uma igreja que é capaz de entregar tudo por amor ao Evangelho. E aqui eu quero deixar sobre a sua vida o exemplo de Pedro. Pedro, antes de Jesus Cristo ressuscitar, era um Pedro medroso, covarde, que foi capaz de negar Jesus 3 vezes, mas depois que ele viu Jesus Cristo ressurreto, depois que ele viu que Jesus Cristo que estava morto, estava vivo, nós temos agora um Pedro ousado, pastoreando a igreja de Jesus Cristo, e teve a coragem, a ousadia e a intrepidez de ir até as últimas consequências por amor ao Evangelho. Os historiadores falam que quando foram crucificar a Pedro, Pedro estava tomado pela ousadia que só o Espírito Santo pode dar, e ele olhou para os seus algozes e diz: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Eu vou ser crucificado, mas coloca a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Pedro foi até as últimas consequências, porque ele estava cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. E assim como a igreja primitiva, nós também, como igreja da última hora, somos chamados a vivenciar e a possuir estas marcas da igreja da última hora. E faça um crivo sobre a sua vida. Será se realmente estamos vivendo de acordo com estas marcas que a igreja da última hora exige de mim e de você? Será se nós estamos crendo na ressurreição de Cristo ao ponto de depositar toda a nossa confiança nele? Será se nós estamos buscando a presença do Espírito Santo e estamos verdadeiramente cheios do Espírito Santo? Quem está cheio do Espírito Santo não fofoca. Quem está cheio do Espírito Santo não fala a mão do seu irmão. Quem está cheio do Espírito Santo não fica com disse-me-disse. Quem está cheio do Espírito Santo não se preocupa com a vida alheia. Quem está cheio do Espírito Santo só dá lugar ao Senhor e à vontade dele na face da terra. E por último, será se nós estamos verdadeiramente dispostos
a ir até as últimas consequências por amor ao Evangelho. Basta você olhar para a nossa igreja hoje. Estamos num culto de quinta-feira. Quantos irmãos poderíamos estar aqui conosco hoje? Estão em casa, deitado, assistindo novela, assistindo jornal nacional, fazendo não sei lá o quê. Meus amados, nós seremos cobrados do Senhor naquele grande dia. E enquanto existir fôlego sobre a minha vida, eu estarei dando testemunho de Deus e de Jesus Cristo aonde Ele me enviar. E é isso que Cristo quer de mim e de você também, dar testemunho desta igreja. E se você percebeu hoje que faltam algumas dessas marcas sobre você, hoje é noite de você se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, hoje eu quero receber estas marcas que ainda faltam sobre a minha vida. Se você há tempos não fala em línguas estranhas, hoje o Senhor pode te renovar. Se há tempos você não tinha mais intimidade com Deus, hoje Ele pode derramar sobre você renovo, porque nós estamos na presença dEle, e aonde Ele está, como aqueles discípulos estavam, quando Jesus Cristo entrou e disse: a paz seja convosco, sobrou sobre os seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Receba sobre a sua vida, receba sobre a sua casa a presença do Espírito Santo. Seja revestido do Espírito Santo nessa noite, para viver uma vida ousada e santa, irrepreensível na face da terra a partir de hoje. Ficamos de pé nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada aqui nesse lugar. Nos ensina a cada dia mais viver de acordo, Senhor, com estas marcas que a igreja da última hora, Senhor, exige de mim e de toda a tua igreja. Desperta a tua igreja aqui, Senhor, para estar vivenciando isto na sua vida. Que possamos ter uma igreja viva, que crê verdadeiramente na ressurreição do teu Filho Jesus Cristo e viva de acordo com esta fé. Que possamos ter uma igreja cheia, ousada, transbordante do teu Espírito Santo. E acima de tudo, Senhor, que possamos ser uma igreja capaz de ir até as últimas consequências por amor e pela causa deste Evangelho. É o que nós oramos a Ti nesta noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, ainda de pé, antes de fazermos a oração final, eu tenho aqui